do Senhor, aleluia. Salve da igreja com o Pai do Senhor, amém? Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Livro de Jó, capítulo 2, verso de número 7. Jó, capítulo de número 2, verso de número 7. Amém? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Fala comigo, processo. Livro de Jó ainda, capítulo 42, verso de número 5. Jó 42, verso de número 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas te veem os meus olhos. Amém? Fala comigo, propósito. Amém. Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Tudo que quando nós aceitamos a Jesus e entramos para a presença de Deus, tudo que acontece na nossa vida quando somos fiéis ao Senhor é um propósito, mas para alcançar o propósito é um processo. Se nós olharmos em toda a Bíblia, nós vamos ver que para José virar governador, primeiro ele teve que passar o processo. Ele teve um sonho, e nesse sonho, a lua, o sol e as estrelas se prostravam a ele. Mas em seguida, a esse sonho, ele foi jogado dentro de um buraco e vendido. Davi estava no pasto, pastoreando, quando Deus mandou que Samuel descesse à casa de Jessé para ungir um rei. Ninguém tinha convidado a Davi, mas Deus já tinha escolhido a Davi. E Deus falou, Davi, ninguém vai assentar à mesa até que o menor chegue. Quando Davi chega, Deus fala, é esse aí que eu escolhi para rei. Samuel derrama o vaso de azeite sobre a cabeça de Davi. Mas para Davi alcançar o propósito que Deus tinha na vida dele, teve que passar um processo, fugir de Saul, porque Saul queria o matar. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás também se apresentou. E Deus, olhando do céu, com milhões de pessoas, Deus fez questão de anunciar a Satanás a Jó. E disse, observaste o meu servo Jó, homem fiel, temente, reto e que se desvia do mal. Aí Satanás faz um confronto com Deus. Porventura não tem abençoado de balde o teu servo? Quer dizer, não tem feito tudo? Por que ele não vai te adorar? Você tem dado fazenda, tem dado riqueza, é um homem próspero. Toca em tudo que ele tem e verá se não blasfema contra ti. O primeiro processo que Jó passa é o processo financeiro. Porque o diabo vem e ele assola todos os bens, todas as ovelhas, tudo que Jó tinha. Em seguida, Satanás troca na família, matando todos os seus filhos de uma vez só. E no capítulo 2, onde nós lemos, nós vamos ver que outra vez Satanás se apresenta diante do Senhor. E fala, observaste com o meu servo Jó? Só que ele fala, em tudo, ele não pecou. Deus acrescenta mais algo. Diz que em tudo que Jó passou, ele não blasfemou, ele não pecou. Aí Satanás ainda vai mais além e fala assim, pele por pele, e verá se ele não blasfema. Eu creio que Satanás estava dizendo assim, olha, aquilo lá ele pode recuperar, mas abala a saúde dele, para você ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Aí Deus dá ordem, porque o diabo ele tem limites, ele só vai até onde Deus permite que ele vai. E diz assim, ó, toca, mas poupe-lhe a vida. Quer dizer, faz o que você quiser, mas não o mate. E Satanás com essa ordem ele desce e toca a Jó com câncer. Alguns dizem que é lepra, mas é uma furoculose. Uma doença, os tumores que atacam a Jó.
ferindo os ossos, as cartilagens. Jó estava apodrecendo em vida. Satanás não podia o matar, mas rebentou a saúde de Jó. Só que no meio do processo, irmãos, quando nós estamos passando este processo, na presença do Senhor, nós não entendemos o que Deus quer conosco. Não entendemos o propósito que Deus tem lá na frente. Às vezes nós questionamos ao Senhor dizendo, somos fiéis, eu faço tudo, eu oro, eu prego, eu estou na tua casa, eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu obedeço ao meu pastor, mas mesmo assim eu estou sofrendo, porque tem que passar pelo processo. O processo, às vezes, na mão do Senhor, ele é doloroso. Nós temos que abrir mão de algumas coisas, sofrer outras, para alcançar algo que Deus tem nas nossas vidas. Para poder alcançar as bênçãos e aquilo que Deus tem preparado para nós lá na frente. Deus primeiro ele vai nos preparar, nos capacitar, nos dar experiência com Ele, para alcançar o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Tudo que nós passamos diante do Senhor não é perdido. Seja perdas, seja vitórias. Nós queremos muito a vitória nas nossas vidas. Mas esquecemos que para poder alcançar a vitória, primeiro tem que haver a luta. E é na hora da luta que Deus vai separar os verdadeiros adoradores. É na hora da luta que nós vamos entender se o crente é fiel ou não diante do Senhor. É na hora da provação que nós vamos ver se nós estamos capacitados pelo Senhor para poder passar e alcançar algo maior. Às vezes Deus permite que nós perdemos tudo. Ficamos sozinhos. Não temos apoio da família, não temos apoio de ninguém. Parece que o vento está tão forte que destruiu a estrutura da casa. Mas em tudo nós temos que lembrar que se for para dentro da fornalha, lá o Senhor está. Se for para dentro da cova, lá o Senhor está. O que manda é a fidelidade que nós temos diante do Senhor. Amandarabacébia. Não importa o tamanho da luta, o que importa é a fidelidade que nós estamos tendo com o Senhor na hora da provação. Nós vamos olhar a vida de Jó e vamos ver que há um momento de Jó que ele começa a amaldiçoar o seu nascimento. Ele começa a questionar, porque é normal. Nós fomos criados não para perder, perdemos por causa do pecado. Aquele momento, um homem que sempre sacrificou ao Senhor, dizendo no seu coração, se porventura os meus filhos pecaram no seu coração, eu estou montando holocausto, oferecendo sacrifícios, pelo pecado que se porventura eles cometeram. Um homem que sempre dizimou, que era bom patrão para os seus funcionários, que tinha prosperidade na sua mão, de repente, começa a passar um processo de perda, começa a ser atacado na saúde, e ele começa a refletir, eu creio eu como ser humano, falando tudo que eu fiz, sempre fui fiel, e por que eu estou passando este processo? Começa a implantar a dúvida, o medo, começa a vir as dificuldades. Só que nós temos que entender, irmãos, que há pelo menos 3 motivos para uma enfermidade: o pecado, a enfermidade física, natural, que nós vamos acontecer por causa que o nosso corpo é perecível, e a enfermidade maligna. E nós temos que pedir a Deus discernimento para entender se esta enfermidade que estamos passando, ela é física, ela é espiritual, ou ela por causa de algum pecado não confessado. Porque tem muita gente morrendo dentro da igreja, doente, espiritualmente, com a alma, e o corpo sendo atingido por causa de pecado não confessado. Porque quer andar diante de Deus de qualquer maneira. Aquilo que o homem não vê, Deus contempla. Em Hebreus vai dizer o seguinte, que não há nada escondido diante dos olhos do Senhor. Porém, tudo está nu e patente aos seus olhos. Nada está encoberto diante do Senhor. E às vezes está perdendo de viver o propósito de Deus, porque não quer confessar o pecado com vergonha. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para trazer uma palavra. Arrependimento traz salvação. Arrependimento traz milagre. Arrependimento traz restauração.
Às vezes o que está precisando para alcançar algo novo, um propósito maior, subir um degrau na casa do Senhor, é confessar o pecado, é deixar o pecado, é fazer diferente. O que estava acontecendo na vida de Jó foi um ataque maligno permitido pelo Senhor. E quando os inimigos de Jó, os amigos de Jó, vão orar com Jó, eles passam 7 dias calados, mas depois começam acusações. Começa a dizer para Jó confessar, porque pecou. Não entendendo que o dono do propósito era que estava no trabalho. Era Deus que estava trabalhando com Jó. O versículo que nós lemos adiante, nós vamos ver Jó falando assim: com os meus ouvidos eu ouvia, mas agora com os meus olhos eu vejo. Não tem um lugar melhor para nós termos experiência com o Senhor que no meio da prova, que no meio da dificuldade, que no meio da luta. É o momento que nós conseguimos criar uma intimidade e começamos a ter uma visão espiritual ampliada nas nossas vidas. Todo o propósito de Deus é primeiro um processo para nós passarmos para alcançarmos. O povo estava no Egito, processo. Teve que passar pelo deserto para alcançar o propósito. Teve que seguir adiante para alcançar a terra prometida. Tudo que Deus fazer nas nossas vidas, tudo que Deus prometer nas nossas vidas, primeiro Ele vai nos provar, para depois nos aprovar. Tudo que nós passamos nas nossas vidas, nós temos que entender que vai haver processos. Quando Deus mostrou aquele sonho para José, mostrou ele governando. Mas primeiro ele teve que descer na cisterna. Primeiro ele teve que ir na prisão. Para depois Deus criar um cargo dentro do Egito de governador para ele. Porque até antes de José não existia um cargo para governador. Mas Deus cria este cargo dentro do Egito, para que honrar o seu filho. Às vezes nós estamos passando um propósito hoje, um processo doloroso. Não entendemos e dizemos: há quanto tempo eu estou orando? Os estudiosos dizem que foi de 7 a 10 anos a história de Jó para ele poder Deus virar o cativeiro dele. Foi de 7 a 10 anos o processo de Jó sofrendo acusações, dores, tendo que coçar com telha porque as suas unhas tinham caído, a sua pele apodrecendo em vida, os seus ossos se quebrando porque o câncer tinha tomado os seus ossos. Jó estava detonado, sendo fiel ao Senhor. Mas no capítulo 42 nós vamos ver que Deus se ira contra os amigos de Jó e fala para eles ir até a Jó para que Jó orasse por eles, para que não fossem consumidos. E quando Jó orava pelos seus amigos, a quem os acusaram lá atrás, Deus virou o cativeiro de Jó. Todo processo na mão do Senhor ele tem um fim. E o fim é mais saboroso do que o começo. A glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. O que depende é como nós vamos passar o processo. Depende é como nós vamos suportar o processo. Porque para nós vivermos o processo, para nós vivermos o propósito, temos que suportar o processo. Aí tem muita gente querendo viver propósito, mas não quer suportar processo. Tem muita gente querendo ser grande, mas primeiro não quer diminuir na presença do Senhor. Tem muita gente querendo muito com o Senhor, mas não sabe agradecer quando está no pouco. Quer cargo grande dentro da igreja, mas não abraça aquilo que foi dado pequenininho para ele. Quer ser honrado da igreja, mas não honra ao Senhor. Quer fidelidade do homem, mas não é fiel a Deus. Quer ver a promessa de Deus se cumprir na vida? Seja fiel a Ele, honra ao Senhor, começa a ser diferente. Eu quero contar uma historinha. Um certo jovem caminhava por cima de um muro, de um lado o céu, de outro o inferno. E o céu gritava: vem pra cá, vem pra cá. E o inferno calado, só observando o jovem caminhar sobre o muro. Lá na frente ele questiona o inferno: o céu está me gritando para ir. E por que vocês não me chamam? Ele falou: porque o muro já é nosso. Não tem meio termo com Jesus. Ou você é ou você não é. Ou você faz ou você não faz.
É normal murmurar? É normal errar? O que não pode é permanecer no erro. Só que eu quero deixar algo bem claro para a igreja. Murmurador costuma morrer no deserto. É melhor adorar do que murmurar. E se errar, é melhor confessar do que ocultar. Porque maior é a salvação que Jesus tem prometido para nós. Jesus passou o processo da cruz para que nós pudéssemos alcançar o propósito da cruz. Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos se arrepender e ter uma nova chance diante de Deus. A oportunidade não é amanhã ou foi ontem, é agora. O amanhã não pertence a nós e o ontem já se passou. Quer ser diferente, seja agora. Quer fazer melhor, faça agora. Quer ser melhor na presença do Senhor, seja agora. Quer aprender mais, aprenda agora. Quer obedecer mais, obedeça agora. O cativeiro só vai virar quando aprender a passar no processo. Eu vejo muita campanha dizendo assim: Deus vai virar o cativeiro, mas não quer passar o processo. Quer receber as bênçãos que Jó recebeu, mas não quer passar a prova que Jó passou. Quer fazer igual o pastor está fazendo, mas não quer passar a prova que o pastor está passando. Quer ser próspero na terra, mas não quer aprender a perder para ganhar. Quer crescer na presença do Senhor, mas não quer aprender a se humilhar na presença dele também. Jó falou o seguinte: os meus ouvidos ouviram, mas agora os meus olhos vê. Jesus, no Sermão da Montanha, na bem-aventurança, ele diz assim: os que são limpos de coração, esses verão a Deus. Tem muita gente querendo ver Deus, mas o coração está cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de inveja. Não pode ver ninguém caminhar um pouco que acha que está sendo humilhado, que tem que ir também. Não quer entender porque tudo há um tempo nas nossas vidas. Hoje é tempo de alguém ser abençoado e nós estamos passando na prova, mas amanhã nós vamos ser aprovados e ser abençoados também. Nós temos que entender que Deus não vai nos abençoar se primeiro não provar. Nós não vamos viver propósito se primeiro não passar processo. O processo muda caráter. O processo transforma o homem e a mulher. O processo faz o homem se tornar dependente de Deus. A mulher se tornar dependente de Deus. Entender que não é a leitura, não é o estudo que vai fazer algo, é a presença do Espírito Santo sobre a vida. E a presença de Deus só habita num coração puro, um coração limpo, uma vida santificada. Tem que tomar muito cuidado quando estiver na casa do Senhor, na vida cristã. Vou contar mais uma historinha e finalizo. Uma casa limpa, cheirosa. E Satanás aparece para a mulher e diz assim: deixa eu só pôr um prego aqui na parede. O que é um prego? Um prego não é nada. E ela permitiu pôr esse prego. Ele veio com a carne podre na sala, pendurou nesse prego. E a mulher foi reclamar a ele, dizendo assim: você está fedendo toda a minha casa. E ele disse: você deixou colocar esse prego, o prego é meu. O que você quer dizer com isso, irmão? Às vezes uma coisa que você está achando que é pequenininha na sua vida, que não está atrapalhando, é que está travando as bênçãos, o ministério, o casamento. Porque o orgulho está falando mais alto, o eu está falando mais alto, acha que é dono da razão. Deus está falando. Tem gente que não quer abrir mão da razão para alcançar os propósitos de Deus. Não quer ser humilhado para poder ser exaltado diante do Senhor. Não quer descer para aprender a subir. Zaqueu subiu na árvore para poder ver Jesus. Jesus falou: desce porque eu quero entrar. Tem gente olhando de longe. Jesus está falando: desce porque eu quero te conhecer melhor. Desce porque eu quero fazer melhor. Desce porque eu quero abrir os teus olhos espirituais. Rabassube, andagacebe.
Deus está transformando vidas aqui esta noite, dizendo assim, ó, o propósito não caiu por terra, a promessa não caiu por terra, mas vai ter que suportar o processo, vai ter que ficar na minha mão, porque eu sou oleiro, diz o Senhor. Amandarabacébia. Vai viver alegria, mas também vai chorar, vai viver momento de bonança, mas vai haver um momento de dependência. Nós temos que entender que Jesus, quando morreu na cruz, ele só trocou o fardo, ele não tirou o fardo. Ele trocou o fardo pesado pelo fardo leve e suave que ele nos deu. A prova vai passar, vai doer, vai mexer, vai quebrar o eu, vai jogar o orgulho por terra. Mas quando passar tudo isso aí, vai começar a desfrutar as bonanças e as bênçãos do Senhor. Mas só vai desfrutar as bênçãos e as bonanças do Senhor se primeiro passar o processo. Amém? Se coloca de pé, que minha esposa possa louvar o Senhor com o hino. Eu quero convidar a igreja, se quiser vir aqui à frente, para nós podermos estarmos orando. Pedir ao diácono Kaique, ao cooperador Charles, que possa estar orando também, porque são vasos de excelência na mão do Senhor. E o Espírito Santo ainda vai fazer algo diferente aqui esta noite, porque tem almas que entrou aqui, só Deus sabe como, angustiada, querendo jogar a toalha no meio do processo, porque parece que as orações não chegam aos céus, parece que o momento está travado, o céu está de bronze. Mas o Senhor está dizendo, eu posso até ter fechado a minha boca, mas eu não tirei os meus olhos da tua vida. Eu posso até ter ficado em silêncio no momento, mas os meus ouvidos ainda estão ouvindo as tuas orações. Aguenta só mais um pouquinho o processo, porque vai viver o propósito, diz o Senhor. Convida a igreja para vir aqui à frente, quem quiser oração. Jó passou todo o processo, Charles. E no momento que Jó passava o processo, a mulher mandou morrer. E não é porque ela era errada, porque viu o sofrimento do marido também, ela perdeu os filhos. Vamos olhar como mãe naquele momento, perdendo os 10 de uma vez. Os amigos de Jó o acusaram, disseram que estava com pecado. Jó, um homem fiel, se coçando com telha, se apodrecendo em vida, fedendo. Mas aí lá no final do propósito, do processo, Jó vê o propósito. Vê Deus, ele conhecendo a Deus de ver. E vê Deus virando o cativeiro dele. O processo às vezes é doloroso, está doendo muito, a alma está tremendo. Mas o que Deus vai fazer é muito maior. Muito maior. Precisamos só firmar na presença do Senhor. Estar firmes. E o Senhor fará grandes coisas na nossa vida. Às vezes, Charles, nós não entendemos. Porque vem as afrontas. E não entendemos às vezes porque tanta retaliação. Falamos para um, falamos para outro e às vezes alguns nem compreendem. E diz que está faltando força de vontade. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, tudo que está passando, todo o processo que está passando, é porque eu estou moldando. O que eu tenho preparado é muito maior, os seus olhos ainda não contemplou. O momento é momento de adorar, é de glorificar. E toda a seta que foi lançada, ela vai cair por terra. Porque você não passou de retaliação por causa do trabalho que Deus colocou você na frente. Mas maior é ainda a vitória que Deus tem preparado para ti, homem. Maior é ainda os planos do Senhor na tua vida. Às vezes o Senhor fala assim, Senhor, eu queria mais tempo. Eu queria mais tempo para poder ficar, mas o serviço está sugando a minha alma. E o Senhor está dizendo, eu estou abrindo portas melhores. Confia em mim. Continua marchando. Faz a minha obra com alegria. Porque o que eu tenho preparado para ti é muito maior, diz o Senhor. Pode adorar o Senhor. A igreja fecha os olhos e vamos começar a orar ao Senhor.
Porque eu acredito que o Espírito Santo essa noite vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu tenho um Pai que me ama por inteiro, que cuida de mim e me livra dos meus medos, que sempre me escuta e me atende quando eu chamo. E eu não sei viver sem esse Pai, pois o eu amo. Nas noites em claro, Ele sempre é meu amigo. Converso com Ele e Ele fala comigo. Falo do que sinto, do meu sofrimento que me consome. E Ele me olha com um olhar de amor e me responde. Já te deixei só. Me diga quando foi que eu já deixei de te responder. Me diga quando foi que eu já deixei de falar. Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar. Sempre estou aqui contigo, não temas a nenhum perigo. Sempre que estiveres comigo, estás protegido. Comigo o barco não afunda, comigo tsunami não inunda, comigo na frente não tem muralhas, comigo você entra na fornalha, comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair. Comigo o Egito não te prende, comigo até perdendo você vence. Comigo, você está comigo, não tem nenhum perigo, pois eu estou contigo quando andas, contigo quando senta, contigo quando deita, contigo quando pensa, contigo no deserto, contigo estou por perto. Contigo na batalha, contigo na fornalha, eu estou contigo de noite ou de dia, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro. O barco não afunda, comigo tsunami não inunda. Adora ao Senhor, exalta ao Senhor, glorifica ao Senhor. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus operar aqui esta noite. Comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair. Comigo o Egito não te prende, comigo até perdendo você vence. Comigo, você está comigo, não tem nenhum perigo, pois eu estou contigo. Contigo quando sentas, contigo quando deitas, contigo quando pensas, contigo no deserto, contigo estou por perto, contigo na batalha, contigo na fornalha, eu estou contigo de noite ou de dia, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro, contigo até o fim do mundo. Aleluia, maravilha. Bênção de Deus.
Aleluia.